Trump pede que Biden faça teste de drogas antes ou depois de debate. Os candidatos participam do debate na próxima terça-feira, dia 29. Será a primeira vez que eleitores terão a chance de vê-los se enfrentando diretamente. Eu já falei aqui da faixa de baixo em outro vídeo, né? Então, vou continuar aqui. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu neste domingo que seu rival democrata na disputa pela Casa Branca, Joe Biden, faça um teste de drogas antes ou depois do primeiro debate, que acontece na próxima terça. Aqui tem o tweet dele, se você quiser ler é só parar e ler. De acordo com os relatos da mídia americana, no sábado 26, suas equipes finalizaram as condições para o debate, que será mediado pelo repórter da Fox News, Chris Wallace, incluindo a renúncia ao aperto de mãos e com um pequeno público devido a restrições impostas pelo Covid-19. A condição de um teste de drogas não foi mencionada. Aqui tem uma outra matéria falsa. Trump se recusa a se comprometer com transição pacífica em caso de derrota na eleição. É falso. Não foi isso que ele falou. Se você pegar a entrevista completa, ele fala que vai ter que ser analisado. É o que acontece em todas as eleições. O candidato que perde entra com um processo na justiça para a Suprema Corte decidir como vai ser feito, né, para decidir se foi tudo feito normalmente. Tem um cachorro chorando aqui, então é por isso que eu estou olhando para baixo. Mas ele não falou, ele não se recusou a se comprometer. Ele falou que se depois de todo o processo legal for confirmado, aí sim, mas que ele sabe que não vai acontecer porque ele vai ser reeleito, então não vai ter transição. Sim, a economia americana melhorou antes da Covid-19. Né? Eleições dos Estados Unidos, a economia americana melhorou? Veja a resposta em 6 gráficos. Sim, ela melhorou. Ela melhorou pra caramba. Aí chegou o Covid, os governadores resolveram fechar tudo, né, para eles poderem dar uma chance pro Biden, né, já que com a economia do jeito que estava antes, o Biden não tinha chance nenhuma. Mas vamos lá. Os dois candidatos geralmente protagonizam gafes e erros ao falar. Trump, de 74 anos, passou meses difamando o estado mental de Biden, de 77. E sugeriu várias vezes nas últimas semanas, sem qualquer evidência, que o ex-vice-presidente pode estar usando drogas não especificadas para melhorar seu desempenho. Vou me até esse parágrafo. Sim, os dois protagonizam gafes e erros ao falar. Só que tem uma pequena grande diferença entre cometer erros de fala e cometer erros cognitivos, de pensamento mesmo. Porque o Biden, nesse final de semana, ele estava falando que ele ficou no Congresso por 180 anos. Pô, 180 anos? Ele tem 77. É um pouquinho errado, ele nem se corrigiu. Ele estava certo. Eu acho que foi nesse final de semana também que ele estava fazendo um discurso. Aí ele fez uma piada que ninguém riu. Aí ele falou, vamos lá, me aplauda o seu bando de imbecis, desastrados, alguma coisa assim que ele falou. Eu não tenho certeza agora, de cabeça. O Biden também falou que ele gosta de criança acariciando os pelos da perna dele. Ele já falou que é casado com a filha em vez de ser casado com a mulher dele. Então, assim, não são alguns erros que o Biden faz. O Biden comete erro de fala toda vez que ele fala em público. Vários erros repetidamente. Final de semana retrasado, ele falou que... Perdão. Final de semana retrasado, ele falou que no tempo que ele tá falando, antes dele terminar de falar, 200 milhões de pessoas iam morrer nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 350 milhões de pessoas. Então 2/3 da população americana
morreriam nos 10 minutos que ele estava falando. Não faz sentido nenhum. Trump também comete erros, mas os erros dele são menos comuns, e quando ele comete, ele se corrige logo em seguida. Ele comete um erro, aí ele para e se corrige e continua falando. Diferente do Biden, que o Biden vai falando, erra, e a imprensa simplesmente ignora os erros dele e reconstitui a frase como eles acham que o Joe Biden quis falar. Várias vezes nas últimas semanas, vários comentaristas políticos, não só nas últimas semanas, mas nos últimos meses, vários comentaristas políticos têm falado que o único jeito do Joe Biden acompanhar Donald Trump nos comícios no... Deixa eu subir aqui. No debate, em qualquer coisa, é se o Joe Biden usar algum tipo de droga. Porque ele não tem condições. Enquanto o Donald Trump tá andando de um lado pro outro no palanque, falando sem parar por 1h30 contínua, sem teleprompter. Teleprompter é aquele negócio onde as pessoas leem o que elas estão falando. Joe Biden não consegue ficar 10 minutos falando, lendo um teleprompter, que ele já tem que parar para descansar. O comentário mais comum é que quando a gente vê o Joe Biden, quando o Joe Biden se pronuncia, eles gravam por meia hora, eles gravam a mesma coisa, meia hora, vários takes da mesma coisa, aí eles cortam para 10 minutos, e mesmo assim esses 10 minutos tá cheio de erro. Só que eles não podem continuar gravando porque o Joe Biden tem que sentar na cadeira dele com o cobertorzinho dele e dormir. Então, esse é uma coisa que vários comentaristas políticos falam. Não é o Donald Trump que fala. Mas vamos lá. Na maioria das vezes, Biden não deu importância às acusações, pedindo aos eleitores que observassem os dois homens juntos. Me observem, olhem para nós dois, disse ele em agosto, em uma entrevista com a ABC. Realmente, é só olhar os dois. O Biden fica parado olhando pro nada, sem saber o que fazer, e o Trump fica andando de um lado pro outro, falando sem parar. E sem falar que... Eu acabei de esquecer o que eu ia falar, eu tô quase no mesmo estado que o Biden, só de estar falando com ele. Mas beleza. Vamos lá. Aqui. No sábado, Biden disse que, abre aspas, ataques pessoais que espera, abre aspas, ataques pessoais e mentiras do presidente durante o debate, comparando Trump ao chefe da propaganda nazista, Joseph Goebbels. Acho que é assim que fala. A esquerda adora falar que qualquer um que não concorde com eles é nazista, né? Só que o comunismo matou muito mais gente que o nazismo. Isso é uma coisa que ninguém fala, ninguém comenta. O comunismo matou de 100 a 200 milhões de pessoas. É estimado, ninguém tem o número certo. O nazismo matou 10. Então a gente tem uma ordem de magnitude do comunismo em relação ao nazismo. Realmente, o nazismo foi horrível. Só que o nazismo focou um grupo religioso, no caso, né, que foram os judeus. O comunismo foca todo mundo. Não importa quem você seja. Se você está no regime comunista, ou você obedece, ou você morre. Você não tem opção. Você pode ser torturado antes, né? Isso daí pode talvez ser uma opção. O debate dessa terça-feira em Cleveland será o primeiro de 3, com 90 minutos de duração. Será a primeira vez que eleitores terão a chance de ver os candidatos se enfrentando diretamente. É isso. É o primeiro dos 3. E o Joe Biden não aceitou o pedido do Joe Rogan,
do Rogan ser o mediador de um debate entre os dois, um debate de 4 horas. As pessoas estavam falando que o Biden obviamente não vai aceitar porque ele mal vai conseguir fazer um debate de 90 minutos. Um debate de 240, com certeza ele não conseguiria. Então, realmente não tinha como ele aceitar esse debate. Mas é isso. A mídia internacionalmente e a mídia brasileira continua a mentira. Porque com certeza eles vão fazer isso de novo em 2022 aqui no Brasil. Porque como eu sempre falo, o que acontece lá fora eventualmente vem pro Brasil.